Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo resolvendo questão. Esse vídeo aqui a gente vai resolver uma questão que envolve conceitos dos fundamentos de eletromagnetismo. Basicamente o que vocês precisam saber aqui é que existe um sentido de corrente já definido na figura. Então essa setinha aqui indica o sentido da corrente, certo? Eu vou marcar aqui em vermelho para ficar mais fácil para vocês enxergarem isso aí. E esse sentido da corrente vai ajudar a evitarmos possíveis conexões. Por exemplo, a conexão U2 ela não pode ser feita com 5 porque eu estaria colocando correntes de sentido contrário. Então é interessante que a gente coloque conexões em que o sentido da corrente ela flua, né? Esteja uma coerência entre esses terminais da bobina. Bom, e o outro ponto é usar lembrar da utilização da regra da mão direita. Eu vou chamar a atenção ao slide do começo do curso, em Fundamentos de Eletromagnetismo, vocês estudaram, a gente revisou a regra da mão direita. Então, usando a regra da mão direita, essa letra A aqui, o que é que a gente pode interpretar desde já? Vocês vão ver que, se a gente colocar aqui a aplicação da regra da mão direita, você vai ter aqui no lado esquerdo dessa figura, um campo magnético saindo da página e entrando aqui no meio dessa bobina, certo? Devido à corrente que está circulando nesse terminal aqui que entra em U1, certo? Muito bem. E com relação a outro terminal, quando a corrente vai percorrer essa bobina, né, esse arranjo de espiras, e vai sair aqui no terminal U2. Aqui em U2, pessoal, vocês vão também aplicar a regra da mão direita, então polegar no sentido da corrente. Haverá um campo magnético, as linhas de campo magnético elas vão sair daqui, esse lado intermediário entre as duas bobinas, e vai entrar no meio da primeira bobina, certo? Eu poderia dizer aqui que essa aqui é a bobina 1 e aqui é a bobina 2. Então o que é que você pode observar aqui? É que aqui a gente poderia dizer que isso aqui é o polo norte, aqui é a indicação do polo sul. E aqui no meio a gente vai ter a indicação de um polo norte, devido a essa primeira bobina. Tá? Essa segunda bobina, a gente tem a corrente descendo, portanto, se eu for fazer a regra da mão direita aqui, devido a essa segunda bobina, eu vou botar em outra cor. Vocês vão observar que a gente vai ter um campo saindo nesse ponto e vai estar entrando no meio dessas duas bobinas. Portanto, perceba que, considerando a mesma quantidade de corrente, né, sendo drenada por essas duas bobinas, no meio aqui o campo será nulo. Elas vão se cancelar. Então você vai ver que tem um polo norte e um polo sul. O resultado disso aqui vai ser um campo nulo, certo? E levando esse mesmo princípio, você vai observar também para outro terminal em 1,6, onde você vai ter aqui, devido à bobina 2 está subindo, né? Você botar o polegar, ela vai estar saindo daqui e chegando aqui, certo? Então, qual é o efeito disso, né? Você vai ter aqui um polo norte nesse lado daqui, um polo sul. Deixa eu marcar aqui para vocês. Vai ter aqui um polo norte, um polo sul. Aqui você pode perceber que não vai ter uma concentração de polos. Na verdade, os polos, a quantidade de linhas de campo magnético do polo norte vai se cancelar com as quantidades de campo magnético do polo sul, devido à interação mútua entre as duas bobinas. Então aqui vai ser nulo, não vamos destacar nada. Aqui você vai ter um resultante polo norte e aqui um resultante polo sul, certo? De modo, pessoal, que se eu imaginar aqui nessas dois arranjos de bobinas, nós teremos basicamente uma máquina de dois polos. Então, para responder essa questão, qual seria, para fechar, né, o que seria dois polos? Qual é o ponto de conexão interessante? Você pode usar como indicativo a corrente elétrica. Então, já foi comentado que não vamos conectar, isso aqui não é legal fazer essa conexão. O que poderia ser feito é
puxar um fio, certo? De o 5, ou vou fazer aqui para ficar mais tranquilo, de o 6 para o 2. Então perceba que a corrente vem, vamos fazer aqui o desenho da corrente. A corrente ela vem por esse caminho para percorrer todas essas espias. Acho que a corrente vai fazer esse caminho aqui todinho, certo? Vai sair aqui do terminal do 2, vai entrar no terminal do 6, vai fazer todo esse caminho. E vai sair em um 5. De modo que você vai ter o terminal aqui para conexão de fase neutro, né? Em um 1, conectar a fase, pode ser a fase R, por exemplo. E em um 5 você pode conectar o neutro. Ok? Pronto, isso aqui seria basicamente para responder a letra A da questão. E de modo similar, você pode usar esse conceito, esse princípio de resolução de questão, para fazer a letra B. Então vocês vão ver que na letra B o sentido das correntes já foram definidos aqui, de modo que quando você fizer o arranjo, né, e obedecer esse sentido das correntes que estão sendo impostos, você vai imaginar aqui uma situação em que eu vou ter aqui também o polo norte, o polo sul, aqui você vai ter o polo norte, aqui o polo sul. E aqui na outra bobina, no caso anterior, estava a corrente descendo, aqui está subindo. Perceba que a corrente aqui está subindo. E com isso, ao aplicar a regra da mão direita, vocês vão perceber que aqui você vai ter agora um polo norte e um polo sul. Portanto, no meio, entre as duas bobinas, há uma soma, uma concentração maior de linhas de campo magnético. No caso anterior, essas linhas de campo elas se cancelavam, uma linha de campo resultante. E aqui elas vão se somar, certo? E o efeito que você tem agora para conexão dos terminais é que você pode pegar aqui a bobina 2, o terminal U5 e conectar com o terminal U2, de modo que você vai ter agora esse caminho para ser percorrido, né? Da corrente, certo? Ela vai entrar aqui, vai sair em 2, vai entrar em 5, enfim, vai fazer esse caminho todo aqui, tô passando mais rápido, para vocês entenderem melhor, certo? E aí, pessoal, quando vocês fizerem aqui o arranjo, perceba o seguinte, que agora você vai ter campo no meio entre as duas bobinas. Então você tem aqui uma concentração forte de um polo sul. Aqui você também tem uma concentração forte, né, do campo, não era cancelado, agora é polo norte. Aqui você vai ter também, no mesmo caso, né, polo sul, polo norte aqui. Você vai ter polo sul, polo norte. De modo que sua máquina agora ela vai ter um arranjo de 4 polos, certo? Então essa máquina ela nesse arranjo de conexão ela fecha uma configuração de 4 polos na letra B, e na letra A ela fecha um arranjo, né, uma conexão de aqui no caso de 2 polos. Ok? Espero que tenha ficado claro. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.